Hoje é segunda-feira e dia do quadro Seus Direitos aqui no TJ Goiás. A amamentação é um direito de todas as mulheres, mas uma operadora de telefonia impediu que uma trabalhadora, no intervalo, amamentasse o filho. Ela entrou com um processo na justiça. Por medo de retaliação, essa moça preferiu não mostrar o rosto. Ela conta que já está tendo dificuldade para encontrar emprego depois de ter aberto um processo contra a empresa em que trabalhava porque foi impedida de amamentar a filha recém-nascida. Quando eu retornei de licença, que aí sim eu teria o período da licença amamentação, eu não pude tirar, porque eu tive que cobrir a falta de uma outra pessoa que foi desligada da empresa e eu tinha que ficar das 9 às 9 da noite. Ela chegou a se emocionar enquanto falava da filha e disse que não se arrepende de ter processado a antiga empresa. Foi um período da minha vida como mãe que eu não vou recuperar, eu não vou ter de novo. Sei que eu não fui a primeira pessoa a sofrer isso, infelizmente não vou ser a última. Então eu entrei mesmo para ter os meus direitos garantidos. Bom, para falar sobre esse direito das mães, eu converso agora com o advogado Fernando Barcelos. Olá, Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Fernando, como funciona essa licença amamentação? A CLT prevê que todas as mães têm direito, após o retorno do auxílio maternidade, a licença amamentação de 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos, durante o período até que a criança complete os 6 meses. Certo. A gente tem algumas empresas que seguem aquela norma de 120 dias, que são 4 meses, né? E de 180, que são 6 meses. Então, entraria nesse aí. Quem tem os 120... Na verdade, após os 120 dias, que teria esse período. Quando elas passam a ter os 180 dias, ela já não teria mais esse período, porque a criança já completou 6 meses. Né? Aí já está incluso, já está tudo junto, sim, né? Isso. Casos como dessa moça, como é que funciona? Ela trabalhava aí das 9 da manhã às 9 da noite? Sim, ela não tinha período nenhum com a criança. Inclusive, a criança está abaixo do peso até hoje, foi o que ela colocou para nós. E a criança não teve esse período. E eles obrigavam ela a trabalhar o máximo. Quando ela chegava, alegava para a empresa que necessitava do período, eles alegavam que não tinham como colocar outra funcionária. E deixavam ela trabalhando e sem, assim, querer respeitar o direito dela, né? Afetaram ela bastante, não só quanto a criança, mas também quanto a mãe, que ficou bem abalada psicologicamente. Certo. Fernando, a gente sabe que é um direito, né, que as mães têm esse direito. Mas o que fazer caso isso aconteça? E quais são as provas que a mãe e a trabalhadora pode ir juntando para provar, olha, eu não tive essa oportunidade, esse meu direito respeitado? Sim, a mãe pode juntar os cartões de ponto, que são os principais documentos. Hoje em dia, a maioria das empresas, grandes empresas, tem cartões de ponto eletrônico. Então, isso já vai demonstrar que ela não teve esse período. E as provas testemunhais, né, que são pessoas que trabalharam com ela, que viram que ela não tirou esse período. Na Justiça do Trabalho, a prova testemunhal é bem clara. Ela auxilia bastante. Então, por muitas das vezes, ela vale mais até do que a prova material, que é o documento da folha de ponto, que pode ser burlado. Muitas empresas fazem isso. Modificam a folha de ponto do funcionário para que ele não tenha como comprovar. Então, a prova testemunhal também é bastante forte. Ai, mas tem mais alguma coisa, Fernando? Porque às vezes a gente sabe que a gente tem colega de trabalho, mas que ele não vai, né, colocar a cara dele ali para isso. Sim. Então, o ponto, tirar alguma fotografia, tem mais alguma coisa? Fotografia, e-mails. A maioria das empresas hoje trabalham com e-mails, então mostrando que estava trabalhando naqueles horários, que não teve. E a própria empresa tem que comprovar que concedeu essa licença, né? A empresa tem que demonstrar, e a empresa não demonstrou. No próprio processo dessa trabalhadora, a empresa não conseguiu comprovar. Então, é o ônus da empresa comprovar que ela teve esse período, não da trabalhadora. A trabalhadora tem que ter, sim, provas, mas a empresa que tem que comprovar que já concedeu. Você acompanha esse caso, né? Sim. Como é que está aí, Fernando? Eles entraram com recurso agora, que é o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, e nós estamos no prazo para a resposta desse recurso. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho é quem vai analisar. O TRT que já confirmou a sentença, em grau recursal de recurso ordinário, e agora o TST é quem vai analisar. E acontece muito, né? É um direito, é um dever da empresa, mas acontece muito. Acontece sim. A maioria das empresas não respeita esse direito da trabalhadora. A trabalhadora que é mãe, ela tem a maioria dos seus direitos respeitados.
Então as empresas, infelizmente, ainda não aprenderam que é um direito tanto do nascituro quanto da mãe. E não respeitam porque os trabalhadores têm medo ainda de ingressar em juízo para buscar os seus direitos. Então eu digo a todas as trabalhadoras que procurem um advogado especializado na área trabalhista e que busquem seus direitos, sim. Não deixe que isso aconteça. Esses casos assim são, às vezes a trabalhadora fala, vai demorar demais, eu não vou nem procurar. Como é que está isso hoje, tramitando aí na justiça? Sim, há uma demora, mas não é uma demora absurda. A gente tem casos e casos. Hoje em dia, pode ser que se tenha uma sentença com 6 meses. E aí a trabalhadora já vem a receber caso a empresa não recorra. Mas se ela recorrer, no caso dessa trabalhadora, por exemplo, a gente já tem 1 ano e 2 meses de processo. Então, assim, é um longo período? Mas é um direito que você vai receber. Se você não entrar em juízo, você não vai receber. Nunca vai ser respeitado. E a empresa também nunca vai respeitar? Jamais. As empresas não reconhecem. Elas não buscam respeitar esse direito e não fazem por livre e espontânea vontade. Então, ingressando em juízo, eu acredito que quanto mais mães ingressarem em juízo, menos casos vão ocorrer, porque as empresas vão passar a respeitar os direitos das mães. Com certeza. Quanto mais pressão aí sobre as empresas que realizam esse tipo de ato, mais força as mães ganham. Sim. Fernando, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada por participar conosco. Eu conversei agora com Fernando Barcelos, ele que é advogado.